Naquela noite, Nova York era feita de água e sirenes. A chuva batia no aço como se a cidade estivesse tentando se livrar de seus pecados. Emily Rivera apertou com mais força o blazer que comprara em um brechó e correu para a calçada. O ícone do serviço de transporte compartilhado pulsava em sua tela rachada como um batimento cardíaco teimoso. O aplicativo dizia: sedã preto, placa KN 412, 2 minutos. Seu celular, com 1% de bateria, escolheu aquele momento para morrer com um suspiro. Sério? Ela bateu nele, gentilmente, como se pedisse desculpas, como se o tivesse ofendido, e olhou para o rio escorregadio de faróis. Um sedã preto deslizou até a calçada, elegante, silencioso, o tipo de carro que vestia à noite como um terno passado a ferro. A placa estava borrada pela chuva, mas, no piscar das luzes de freio vermelhas, parecia estar certa. Ela puxou a maçaneta da porta traseira, deixou-se cair no couro quente e disse: Oi, desculpe, precisamos ir. 40 Shoeda com a DRMZ. Não posso me atrasar de novo. Estou a 90 segundos do desemprego e de um ramen sem o pacote de tempero. O motorista não se moveu. Ele ficou muito quieto, com as mãos na posição 10 e 2, punhos brancos, mangas escuras, um rosto como uma escultura que alguém realmente terminou, contornos nítidos, algo frio nos ossos. Ele se virou apenas o suficiente para que ela visse seus olhos cinza claros, transparentes como vidro de inverno, e de alguma forma divertidos. Isso não é uma carona compartilhada, disse ele com voz baixa, aveludada como cascalho. Oh! Emily piscou, depois apontou através da chuva. Ok, mas poderia ser apenas espiritualmente? Eu posso pagar pelo Venmo. Vou pagar pelo Venmo com juros, por favor. Ele deveria tê-la expulsado. Ele deveria ter sorrido e dito algo cruel, da maneira que homens ricos costumavam fazer com garotas que não pertenciam a carros caros. Em vez disso, ele desviou o olhar para a calçada, onde 2 homens em casacos escuros estavam debaixo de guarda-chuvas, como sinais de pontuação à espera. Um deles murmurou: chefe. O homem no banco do motorista, que não era motorista, levantou 2 dedos. Espere. Emily engoliu em seco. Você não é um Uber? Não. Ele destrancou as portas mesmo assim. O carro deslizou no trânsito com o silêncio confiante do dinheiro bem gasto. Cinto de segurança. Ela o prendeu, com o coração batendo forte contra o nylon. Obrigada. Sério, tenho uma entrevista. É nessa empresa de logística no lado oeste. Não é muito, mas não é nada. E estou atrasada porque o radiador do meu vizinho explodiu como um dragão, meu guarda-chuva quebrou e meu telefone está suicida. A propósito, sou Emily. O que, uau, você não perguntou. Desculpe, você tem um nome ou vou continuar chamando você de não Uber? Ele olhou para a estrada como se ela lhe devesse aluguel. Logan. Logan, ela experimentou. Muito suave para seu queixo, muito gentil para aquela garganta. Você se parece mais com o quê? Uma estátua romana que aprendeu sobre impostos. Um som, quase uma risada, viveu e morreu no canto de sua boca. Os limpadores mantiveram seu metrônomo. O semáforo vai nos prender na decena, disse ela, apontando. Pegue a nona, corte pela 44. A doca de carga estará vazia. Você conhece as docas. Eu sei onde a cidade esconde seus nós. Ele pegou a nona. A chuva ficou mais forte. Os neons manchavam o vidro como hematomas. Emily enxugou uma gota dos cílios e tentou não respirar o cheiro do carro. Couro, cedro, um toque de algo cítrico e perigoso. Seu estômago roncou alto o suficiente para deixar Echo constrangido. Ela não comia desde o café de $1 e Faith. Desculpe, murmurou ela. Vou te reembolsar. Não pelo ronco, pela carona. E vou deixar uma avaliação 5 estrelas no meu coração. Não, disse ele. Não. O quê? Peça desculpas por ser humano. Isso a chocou mais do que o buraco na rua. Ela olhou para ele novamente, para a quietude que ele exibia como uma armadura. Ele era o tipo de homem para quem os outros homens abriam espaço sem pensar. O tipo de homem que você notava mesmo sem querer. Eles deslizaram para o meio-fio na 48ª com a 10ª. Emily se atrapalhou com a fivela. A chuva já batia na janela. Obrigada, disse ela com a mão na porta. É sério. Espero que sua noite seja tudo o que você deseja. Ele voltou a olhar para ela pela 2ª vez. Você vai se atrasar. Eu sempre me atraso. Até que não me atraso mais. Ela empurrou a porta e a calçada murmurou com o som de obturadores de câmeras. Não eram paparazzi. Não exatamente. 2 homens do outro lado da rua estavam sob a marquise preta de um bar fechado. O brilho da tela de um celular distorcia seus rostos em um azul fantasmagórico. Um deles levantou o aparelho.
Clique. Logan não se moveu, mas o ar dentro do carro ficou pesado como uma coleira estranguladora. A porta traseira se abriu do lado de fora. Um dos homens com guarda-chuva se inclinou, a chuva prendendo seus ombros com diamantes. Chefe, ele disse a Logan, não a ela, os olhos deslizando sobre Emily como se ela fosse um problema. Nós devemos... Terminamos, disse Logan. Emily já estava meio fora, meio dentro. Terminar é ótimo. Ela escorregou no cimento escorregadio, os saltos deslizando, o blazer já um pano úmido. Obrigada, Logan. Não Uber. Ela correu para a porta giratória e deixou o prédio engolir seus batimentos cardíacos. A luz fluorescente a transformou em um animal diferente. Cabelo úmido, olhos arregalados, rímel escorrendo. A recepcionista olhou para ela, depois para o carro, ainda parado do lado de fora, preto, silencioso e predatório. Você está atrasada, disse a recepcionista sem julgamento. Fui resgatada por um homem com opiniões sobre cintos de segurança. Emily ofegou. Isso conta? Dentro do elevador, ela observou o sedã de Logan através de uma visão enevoada da rua. Por um momento ele não foi embora. Por um momento ela pensou que ele iria olhar para cima. Ele não olhou. O sedã entrou no trânsito e desapareceu como um boato. No vestido de terceiro andar, uma mulher com um coque apertado e um sorriso ainda mais apertado entregou a Emily uma prancheta. Rivera, você é a segunda. Você trouxe um portfólio. Emily levantou a bolsa encharcada, tentou endireitar os ombros e lembrou a si mesma que havia sobrevivido a coisas piores do que chuva e estranhos com olhos de inverno. Ela se sentou, preencheu os formulários, mentiu sobre como dormia tranquilamente e se obrigou a respirar. Quando seu nome foi chamado, suas roupas estavam secas, lembrando apenas a tempestade. Ela se levantou, com as palmas das mãos apoiadas no portfólio, ensaiando mentalmente a frase que havia preparado durante dias. Não sou o currículo mais brilhante que você verá, mas vejo o que outras pessoas não veem. Uma porta se abriu. Emily entrou em uma sala de conferências que cheirava a café e carpete novo. O painel, 3 homens e uma mulher, olhou para ela com um interesse neutro. Senhorita Rivera, disse o homem de terno cinza, olhando para o arquivo dela. Você trabalhava à noite em uma lanchonete na 50 Subinta. Você coordenava as entregas quando o gerente se demitiu. Aprendi a consertar impressoras com uma colher, disse ela antes que pudesse se conter, e a impedir que os clientes brigassem quando o jogo entrava na prorrogação. A boca da mulher se contorceu. O terno cinza se recostou. Nós cuidamos da logística de importação para lojas boutique. Não é nada glamouroso, nem limpar 40 litros de molho marinara, disse Emily. Mas ensina sobre volume. Uma risada, uma pergunta sobre software, uma pergunta sobre tolerância à ambiguidade, outra sobre horários tardios. Ela respondeu como uma pessoa usando cada degrau de uma escada enquanto o prédio tremia. Então a porta de vidro se abriu novamente com um silvo. Ele não pertencia àquele lugar e todos na sala sabiam disso. A temperatura mudou. O ar aprendeu boas maneiras. Logan Moretti entrou sem se desculpar. A chuva desapareceu de seus ombros. Olhos cinzentos secos como um veredicto. Ele não olhou para ela primeiro. Ele olhou para o painel e o painel olhou para o chão. Desculpas, gaguejou o terno cinza. Não estávamos esperando. Você nunca espera, disse Logan. E agora ele olhou para Emily. Não um sorriso. Não um sorriso. Um reconhecimento. M. Rivera. Sua boca fez uma escolha antes que seu cérebro acompanhasse. Cintos de segurança salvam vidas. Algo como um raio passou por seu rosto. A mulher do painel encontrou sua voz. Senhor Moretti, estamos no meio de entrevistas. Ele deu um passo mais perto de Emily. Não perto o suficiente para tocá-la. Perto o suficiente para que sua colônia trouxesse velhas memórias de cascas de laranja em perigo. Estamos sempre no meio de algo, disse ele suavemente. Não estamos? Vocês dois? O terno cinza tentou. Entrei no carro errado, disse Emily rapidamente. Ele foi gentil. A boca de Logan se curvou. Eu era conveniente. Era um duelo que ninguém mais podia ver. Lutado com microexpressões e o conhecimento de que ele a tinha visto escolher a luta em vez da vergonha no espaço de um meio-fio. Ele deveria ter ido embora. Ele não foi. Contrate-a, disse ele ao painel como se estivesse pedindo o almoço. Se vocês não o fizerem, eu o farei. O silêncio tomou conta da sala. A mulher arqueou uma sobrancelha. O que você fará? Atrará para sua empresa de portfólio um de seus restaurantes? A palavra que ela não disse flutuou entre eles. Fachadas. Logan não piscou. Vou garantir que o currículo dela não seja desperdiçado. Emily sentiu o chão inclinar-se da maneira que acontece quando você percebe que a ponte que está atravessando
pertence a alguém que não precisa de pedágios. Ela poderia dizer para ele se afastar. Ela poderia rejeitar a sombra de sua influência. Ela poderia. Senhora Rivera, o terno cinza disse, esboçando um sorriso sobre o medo. Entraremos em contato. Sua entrevista terminou sem terminar. Logan segurou a porta aberta. Ela passou por ele, grata e furiosa por ter que sentir as duas coisas. No corredor, ele não a pressionou. Você não pode fazer isso, disse ela em voz baixa. Colecionar pessoas como moedas. Ele quase sorriu. Eu não coleciono, eu observo. É a mesma coisa, ela respondeu, mas então suavizou o tom, porque ele a notou quando o mundo normalmente não notava. Obrigada pela carona. Ele inclinou a cabeça como um cavaleiro que havia esquecido a história em que estava. Você me deu as direções. Lugar certo, carro errado, disse ela. Ou carro certo, história errada. Ele olhou para o elevador, as lentes do teto, as câmeras, a cidade molhada além. As câmeras viram você entrar comigo. Sua garganta secou e alguns olhos não esquecem um rosto. Ele tirou um cartão do bolso. Nada estava impresso nele, exceto um número e uma pequena lua crescente em relevo. Sem nome. Se alguém perguntar por você de uma forma que não pareça uma pergunta, ligue. Não preciso de proteção. Não, disse ele, sem paternalismo, apenas sinceridade. Você precisa de tempo. Ele deixou o cartão sobre a mesa. Não o colocou à força na mão dela. E sorte. Eu crio a minha própria sorte. É por isso que você é interessante. Ele se virou para sair, mas parou na porta com aquele olhar de inverno. Cintos de segurança, senhorita Rivera. A porta se fechou atrás dele. Emily olhou para o cartão como se fosse uma armadilha ou um paraquedas, ou ambos. Em algum lugar abaixo deles, a chuva discutia com a cidade. Ela colocou o cartão no bolso mais seguro que tinha, aquele sobre o coração. Quando ela chegou à calçada novamente, a noite havia se transformado em um zumbido suave. Um sedã preto estava parado do outro lado da avenida. Não era dele, apenas outro predador cromado. Ela apertou o blazer encharcado e riu uma vez, sem maldade, da absurdidade de tudo aquilo. Ela não viu o homem sob a marquise do bar levantar o telefone novamente para tirar uma segunda foto ou a mensagem que ele enviou com ela. A pegou com ele. Ela também não viu a resposta chegar em outra parte da cidade, onde um homem mais pesado, em um terno de 3 peças, sorriu com apenas metade da boca e digitou de volta. Perfeito. Diga aos nossos amigos que ela é o alvo mais fácil. Emily virou a esquina com o bolso quente com um cartão sem identificação e a espinha vibrando com uma sensação que ela ainda não sabia nomear. Em algum lugar da malha lavada pela chuva, um lobo havia aprendido seu nome. Em outro lugar, uma caçada estava sendo planejada por homens que achavam que ela era uma vantagem. Ela logo aprendeu que a vantagem só é poder se a pessoa que você agarra não sabe como usar seu próprio peso, e ela aprenderia isso sob fogo cruzado. A tempestade havia passado, mas Nova York nunca secava completamente. Na manhã seguinte, poças grudavam nos meios-fios como segredos pesados demais para serem levantados. Emily Rivera caminhava pela mesma calçada que a traíra na noite anterior, segurando um guarda-chuva emprestado, um café que era quase todo espuma e uma cabeça cheia de perguntas que ela não tinha o direito de fazer. Era possível encontrar um homem 2 vezes e sentir que você já havia entrado no meio da história dele? Seu novo emprego, se é que já podia ser considerado novo, parecia frágil. Um castelo de cartas sustentado pelo acaso. O representante de RH gaguejou durante sua integração, claramente sem saber se a contratação repentina de Emily foi uma decisão tomada pela empresa ou pelo nome fantasma sussurrado nos corredores. Logan Moretti. Ao meio-dia, ela havia aprendido 2 coisas. O café do escritório era um crime, e o nome de seu chefe abria portas como um cartão-chave mergulhado em medo. Ainda assim, Emily manteve a cabeça baixa, enterrada em planilhas e formulários de admissão, fingindo não notar os olhares curiosos. De vez em quando, ela pegava alguém sussurrando, não com Croy, mas com aquele temor que as pessoas reservam para histórias fantásticas. É ela, a garota do carro. Ela os ignorou até que o telefone de sua mesa tocou. Ramal desconhecido. Senhorita Rivera, sala de conferências B. 5 minutos. A linha caiu. O pulso de Emily dançava estranhamente entre o medo e a curiosidade. Ela alisou a saia, endireitou os ombros e caminhou em direção à sala de conferências com paredes de vidro, fingindo que não estava tremendo. Lá dentro, Logan a esperava. Hoje, sem paletó, apenas uma camisa social preta, mangas arregaçadas, revelando antebraços cobertos de pelos e músculos. Seus olhos cinzentos se voltaram para ela,
indecifráveis como sempre. Senhorita Rivera, ele cumprimentou. Sente-se. Ela obedeceu, segurando seu caderno como se fosse uma armadura. Se isso for sobre ontem à noite, não é. Seu tom foi direto. É sobre hoje à noite. Hoje à noite? Ele se recostou, cruzando as mãos. Preciso de um álibi, ela piscou. Que presença! Ele corrigiu com voz suave, mas pesada. Alguém visível, acessível, não ameaçador. Emily abriu a boca. Você está descrevendo um Golden Retriever. Ele quase sorriu. Você. Ela franziu a testa. Deixe-me adivinhar. Você está indo a algum lugar onde não deveria. Encontrando alguém em quem não confia e precisa de um escudo humano com boa postura. Logan a estudou. Você é rápida e vaga. Ele deslizou um envelope preto pela mesa, com relevo, pesado. O baile de caridade Hudson Royal, traje formal. Você será minha convidada, disse ele simplesmente. Convidada? Ela repetiu. Acabei de começar aqui. As pessoas ainda pensam que sou a estagiária que trouxe muffins. Melhor ainda, eles vão subestimá-la. Emily olhou para o envelope e depois para ele. Por que eu? Você tem centenas de pessoas que matariam para serem vistas ao seu lado. Esse é o problema, disse ele baixinho. Elas matariam. Ela prendeu a respiração. Logan ficou de pé, abotoando a manga da camisa. Às 19 horas em ponto. Vista algo escuro, elegante, e não faça perguntas para as quais não queira respostas. Ele se dirigiu para a porta, depois parou, olhando para trás. E senhorita Rivera, sim. Ele encontrou o olhar dela com aquela calma cinza tempestuosa. Quando você entrar comigo hoje à noite, todos naquela sala vão querer saber quem você é. Não deixe que eles decidam a resposta. A porta se fechou suavemente atrás dele, deixando Emily com um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Naquela noite, seu reflexo a encarava do espelho. Uma parte nervosismo, duas partes confiança emprestada. O vestido de veludo preto estava guardado no fundo do armário, comprado para o casamento de uma prima, ao qual ela nunca foi. O decote emoldurava suas clavículas como um desafio silencioso. Ela prendeu o cabelo, colocou brincos pequenos e sussurrou para o espelho. Você não é a empregada, você é a tempestade. O Hudson Royal se erguia acima do East River, suas janelas brilhando em dourado contra a escuridão. O porteiro abriu a porta do carro antes que ela pudesse alcançar a maçaneta. Ela pisou no mármore como se ele pudesse quebrar. E lá estava ele. Logan Moretti em um smoking cinza escuro, com uma postura tão elegante que parecia poder cortar. Quando ele a viu, algo se suavizou. Não muito, mas o suficiente. Você está linda, disse Emily antes que pudesse se conter. Você também, ele respondeu, oferecendo o braço. Vamos tentar sobreviver a isso. O salão de baile brilhava. Lustres derramavam luz, risadas se entrelaçavam ao murmúrio do dinheiro. Emily sentiu o peso dos olhares como flashes de câmeras. Os sussurros viajavam mais rápido do que as bolhas de champanhe. Quem é ela? Não é uma das nossas. Ela não parece uma debutante. Ótimo, pensou Emily. Eu não sou. Logan a guiou pela multidão com uma possessividade sutil, não de propriedade, mas de proteção. A cada poucos metros alguém o parava. Homens com charutos, mulheres com pérolas, políticos com apertos de mão ensaiados demais. Ele cumprimentava cada um com educada indiferença, apresentando Emily como a senhorita Rivera, consultora de um de nossos projetos comunitários. A cada vez, o sorriso dela se tornava mais tenso. Consultora? Claro. De caos. No meio da noite, enquanto garçons passavam com bandejas de taças de cristal, a expressão de Logan mudou. Um único olhar para o mezanino, tão breve que a maioria não teria percebido. Mas Emily seguiu seus olhos até um homem em um terno creme, muito elegante, muito imóvel, observando-os com a paciência de um caçador. Um amigo seu? Ela perguntou baixinho. Algo assim. Preciso sorrir ou correr? Nenhum dos dois, murmurou Logan. Apenas dance. O quê? Dançar? Ele ofereceu a mão. Agora você odeia a atenção. É por isso que nos movemos. Eles não podem nos encurralar se estivermos em movimento. Ele a conduziu para a pista de dança, com a mão firme nas costas dela. A orquestra passou a tocar uma música baixa e sensual. Emily tropeçou uma vez antes de encontrar o ritmo dele. Ele se movia como alguém treinado para fazer a violência parecer graciosa. Você está me usando como cobertura, ela sussurrou. Você está me usando para ganhar champanhe de graça. Ele rebateu. Ela sorriu. Tuxe. A sala girava lentamente ao redor deles. Seu coração batia ao ritmo das cordas. Por um momento, entre olhares, entre passos, o mundo se reduziu à mão dele em sua cintura e à pergunta silenciosa por trás do seu olhar.
Você já confia em mim? O flash de uma câmera quebrou a ilusão. A mandíbula de Logan ficou tensa. Hora de ir. Ele a acompanhou para fora do salão, por um corredor perfumado com mentiras e segredos. No final, uma porta lateral se abriu para uma varanda privativa com vista para a cidade. Nuvens de chuva ameaçavam novamente, mas por enquanto, o horizonte brilhava como joias de vidro. O que foi isso? Perguntou Emily. Alguém naquela sala não deveria estar lá, disse ele. Alguém que eu não vejo há muito tempo. O homem de terno creme. Ele assentiu uma vez. Ele trabalha para pessoas que preferem sussurros a guerras. Eles vão investigar cada rosto com quem eu for vista, incluindo o seu. Seu estômago se contraiu. Então eu sou sua isca. Se eles me virem com uma mulher que não recua, que não pertence ao lugar, eles questionaram sua vantagem. Emily cruzou os braços. Você está dizendo que sou imprevisível, rude, um coringa. Seus lábios se contorceram. Uma tempestade. A palavra ecoou algo que ela havia dito ao espelho. E pela primeira vez, ela se perguntou se ele de alguma forma havia ouvido. Da próxima vez, disse ela baixinho, talvez pergunte antes de me incluir em sua estratégia. Logan a estudou, depois acenou com a cabeça. Justo. Eles ficaram em silêncio. A cidade exalava abaixo deles, buzinas e sussurros se misturando ao vento. Por um instante, ele pareceu pronto para dizer algo mais, algo real. Mas a porta da varanda se abriu. Um de seus homens apareceu, com o rosto pálido. Chefe, temos um problema. O comportamento de Logan mudou. O lobo silencioso voltou a assumir o comando. Fale sobre o carro. Alguém cortou o pneu traseiro. Emily piscou. Sério? Quem faz isso em um baile de caridade? Pessoas que não acreditam em caridade, disse Logan sombriamente. Ele se virou para ela. Você vai pegar o segundo veículo com tia. Quem é tia? Motorista? Hacker? Prima? Não pergunte como essas funções se sobrepõem. Ele colocou um pequeno dispositivo na palma da mão dela. Um chaveiro elegante com um único botão vermelho. Se algo parecer errado, aperte uma vez. Se piorar, aperte 2 vezes. Emily ficou olhando para ele. E se piorar muito, não espere pelo terceiro. Antes que ela pudesse responder, vozes ecoaram no corredor. Muito altas, muito agudas, aproximando-se rapidamente. Os homens de Logan se endireitaram, as mãos instintivamente perto dos paletós. Ele olhou para ela, com os olhos severos. Vá agora. Ela hesitou. E você? Eu sou a razão pela qual eles vieram. Emily queria discutir, mas o tom de voz dele não era algo que ela pudesse contestar. Era o resultado de décadas de comando. Ela acenou com a cabeça uma vez, saiu pela porta lateral e seguiu uma escada estreita até o estacionamento de serviço. Tia esperava ao lado de um SUV preto, mascando chiclete, com um delineador tão marcante que poderia matar. Você deve ser a nova Caos, disse ela, destrancando a porta. Depende de quem está perguntando. Alguém que limpa as bagunças de Moretti. Aperte o cinto. Enquanto o SUV entrava na noite, Emily olhou para trás, para a torre brilhante que diminuía no espelho retrovisor. Em algum lugar lá dentro, Logan estava enfrentando a tempestade da qual ela acabara de escapar. E por razões que ela não conseguia explicar, suas mãos tremiam. Não de medo, mas da percepção de que o carro errado a levara direto para uma guerra. Uma guerra da qual ela não tinha certeza se queria sair. Na manhã seguinte, Emily acorda e descobre seu nome mencionado em uma mensagem criptografada interceptada por tia. Uma mensagem enviada entre equipes rivais. Mas o pior não era o que eles escreveram, era quem assinou. R. Amanhã amanheceu como uma ressaca. Luz cinzenta, café frio e uma cidade fingindo que nada havia acontecido. Emily Rivera olhou para seu reflexo nas paredes espelhadas do elevador e quase não reconheceu a mulher que a fitava. Os mesmos olhos cansados, os mesmos sapatos gastos, mas havia algo diferente agora. Algo aprendido sob a superfície. Talvez fosse a lembrança das sirenes ecoando pelo Hudson, ou o som da voz de Logan, baixa e segura, dizendo, vá agora. Ela mal dormiu. Toda vez que fechava os olhos, via flashes. O homem no terno creme, o chiado dos pneus contra o asfalto molhado, a precisão fria no olhar de Logan quando ele passou da calma para o comando. Quando as portas do elevador se abriram, o escritório parecia muito claro, muito normal. Uma mentira pintada em paredes bege e café queimado. Rachel, barulhenta, leal e observadora demais, levantou-se da mesa no momento em que Emily entrou. Bem, se não é a misteriosa acompanhante da coluna de fofocas de ontem à noite. Emily parou no meio do passo. Como assim? Rachel girou o tablet. Página 6, querida.
Cena misteriosa de Morena com o magnata recluso Logan Moretti no baile de caridade. É você, certo? Emily apertou os olhos. A foto estava granulada, mas era inconfundível. Ela rindo no meio de uma pirueta, a mão de Logan firme em sua cintura. A manchete brilhava como uma maldição. Fantástico, murmurou Emily. Estou aqui há uma semana e já sou clickbait. Clickbait com um cabelo bonito, disse Rachel tomando um gole de café. Você vai explicar como uma assistente de logística acaba no braço de um bilionário que poderia comprar o prédio? Emily deu de ombros, forçando a naturalidade. Ele precisava de companhia. Eu era conveniente. Rachel arqueou uma sobrancelha. Conveniente, hein? Claro. É assim que chamam de química agora. Antes que Emily pudesse responder, o telefone em sua mesa tocou. Um som agudo e cortante que atravessou a conversa. Ela levantou o fone. Emily Rivera. Meu escritório. 10 minutos. Então silêncio. Logan nunca desperdiçava palavras. Emily desligou, com o coração batendo forte. Rachel se inclinou sobre a divisória. Ufa, esse é o tom de voz do diretor. Devo enviar uma mensagem com uma desculpa de emergência? Vou ficar bem, disse Emily, embora suas mãos discordassem. O escritório de Logan ficava no final do último andar, um mundo à parte das conversas e da cafeína lá embaixo. O corredor que levava até lá estava silencioso, decorado com fotos em preto e branco emolduradas de navios e horizontes, poder disfarçado de arte. Quando Emily entrou, ele estava parado perto da janela, sem paletó, gravata afrouxada, mangas arregaçadas, a luz da manhã cortando seus ombros, pintando metade de seu rosto em sombra. Feche a porta, disse ele. Ela fechou. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ele estava lendo algo em seu tablet, os olhos semicerrados, não por raiva, mas por cálculo. Finalmente, ele colocou no chão. Você se comportou bem ontem à noite, Emily piscou. Isso soou perigosamente próximo de um elogio. Era uma observação. Eu aceito. Ele a estudou da mesma forma que se estuda um tabuleiro de xadrez no meio de uma partida. Você percebeu o homem de terno creme. Você quer dizer aquele que está nos observando como se lhe devêssemos aluguel? Difícil não notar. O nome dele é Matteo Vital. Ele comanda as operações da família Cavallo. Os cavalos? Emily repetiu. Você quer dizer que sim? Ele a interrompeu com voz seca. Roupa de chegada, dinheiro antigo, rancores antigos. E eles estão observando você. Eles estão observando tudo, disse ele. E então fez uma pausa. Incluindo você agora. Um arrepio percorreu sua espinha. Porque eu dancei com você, porque você entrou em uma guerra. Emily engoliu em seco. E o que acontece quando eles perceberem que eu sou apenas eu? Eles vão pensar que você é uma isca. Eu não sou uma isca. Não, ele disse suavemente. Sua vantagem. E a vantagem só é útil se não se quebrar. Seu pulso acelerou. Você me trouxe lá sabendo que eles veriam. Eu te trouxe porque eles não saberiam o que fazer com você. Ele deu um passo à frente porque imprevisibilidade é poder. Ela balançou a cabeça. Você poderia ter me avisado. Eu avisei. Não faça perguntas para as quais não quer respostas. Isso não é um aviso. É um enigma. Os lábios de Logan se contorceram em um sorriso malicioso. Você o resolveu. Emily exalou, esfregando a têmpora. Você é impossível. É o que me dizem. Ele se virou, pegou uma pasta preta fina em sua mesa e a entregou a ela. Sua próxima tarefa. Ela franziu a testa. Tarefa? Achei que fosse temporária. Temporário não significa descartável. Emily abriu a pasta. Dentro havia plantas baixas, cronogramas de manutenção e uma pilha de formulários de inventário. O que é isso? Um teste, ele disse simplesmente. Você supervisionará uma inspeção completa de nossas instalações à beira do rio. Quero que tudo seja verificado. Luzes, fechaduras, papelada. Se houver um vazamento, quero saber de onde vem. Ela piscou. Você está me colocando no comando de um armazém. Eu nem tenho um crachá que funcione na escada. Você terá autorização e é a única pessoa neste escritório que não está ligada a antigas lealdades. Emily arqueou uma sobrancelha. Tradução. Você não confia em ninguém. Ele não negou. Eu confio no que posso verificar. Você é nova, limpa, sem alinhamentos. E descartável se eu estragar tudo. Ele olhou nos olhos dela com firmeza. Indispensável se você não estragar. Ela olhou para ele tentando ler o espaço entre suas palavras. Aquela divisão estreita onde o aviso se confundia com fé. Quando eu começo? Agora. O armazém à beira do rio ficava na extremidade do distrito industrial do Brooklyn. Uma extensão de docas enferrujadas e grafites que o tempo havia esquecido. Emily chegou à tarde,
acompanhada por uma mulher com a cabeça raspada e um sotaque que poderia cortar vidro. Meu nome é Ava, disse a mulher. Você foi escolhida pelo chefe. Aparentemente, a Ava sorriu. Ele não escolhe qualquer um. Fique por perto. Lá dentro, o ar cheirava a serragem e segredos. Os trabalhadores moviam caixotes, empilhadeiras zumbiam, pranchetas batiam. Emily examinou o chão, folheando sua lista de verificação. Iluminação, controle de temperatura, rotas de saída, verificação de estoque, mundano, comum. Exatamente o que a deixou desconfiada. Na metade do caminho, um manifesto de remessa chamou sua atenção. Entradas idênticas repetidas 3 vezes. Mesmo peso, mesmo ID, rotas de entrega diferentes. Ei, Ava! Emily chamou. Por que o caixote 5A aparece em 3 manifestos? Ava olhou, franzindo a testa. Não deveria. Alguém está contando 2 vezes ou escondendo duplicatas. Você acha que é roubo? Emily balançou a cabeça. Não, é camuflagem. Eles estão movendo algo sob um nome que parece legítimo. Os olhos de Ava escureceram. Você já fez isso antes. Não assim, Emily admitiu. Mas o caos é o mesmo em todas as línguas. Ela tirou uma foto com o celular e a colocou na pasta. Os números não mentiam, mas sussurravam. E o sussurro tinha um nome. R. Naquela noite, Emily deixou a pasta na mesa de Logan. Encontrei seu vazamento. Ele folheou as páginas, examinando as linhas destacadas. Tem certeza? Absoluta. Alguém está duplicando o manifesto para encobrir remessas não contabilizadas. Destino. Baltimore, sob o código R. Nenhuma empresa listada. A expressão de Logan não mudou, mas seus dedos ficaram brancos contra a pasta. Você sabe quem é, disse Emily. Ele fechou o arquivo. Ainda não, ela cruzou os braços. Você está mentindo. Seu olhar se voltou para ela, afiado, cuidadoso. Sobre o quê? A verdade. Ele se levantou devagar e deliberadamente. Você não entende o que essa inicial significa. Então explique. Um longo silêncio, depois suavemente. É alguém que eu pensava que tinha desaparecido. Ela prendeu a respiração. Um inimigo. Ele abanou a cabeça. Pior, um fantasma. Antes que ela pudesse perguntar, o telefone dele vibrou. Ele olhou para baixo, cerrando os dentes. Estamos prontos aqui. Emily hesitou. Logan, vá para casa, senhorita Rivera. Lá estava novamente. A distância, a armadura. Ela virou-se para a porta, com a frustração a ferver. Não é o único que tem sido assombrado, sabe? Ele olhou para cima. O que isso significa? Ela parou com a mão na maçaneta. Significa que você não é o único com fantasmas. Ela saiu antes que ele pudesse perguntar mais. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Emily espalhou os documentos sobre a mesa da cozinha. O código, os manifestos, as entradas triplas, formavam um padrão deliberado demais para ser ignorado. Ela traçou o dedo ao longo da assinatura enrolada na parte inferior de uma página. A inicial estava fraca, manchada, mas familiar de uma forma que lhe revirou o estômago. R. Seu telefone vibrou. Número desconhecido. R. Precisamos conversar. É sobre eles. Sua garganta ficou seca. Ela digitou uma resposta antes que pudesse se conter. E... quem é? 3 pontos piscaram, depois desapareceram. A mensagem sumiu. Emily ficou olhando para a tela vazia, com o coração batendo forte. Quem quer que fosse R, não era um estranho. E se Logan estivesse certo, também não era um amigo. Ela olhou para o cartão em relevo, ainda guardado em sua carteira, aquele que Logan lhe dera naquela primeira noite, com uma única lua crescente e sem nome. Seu dedo pairou sobre o número. Se ligasse, ela cruzaria uma linha que não poderia voltar atrás. Se não ligasse, talvez nunca soubesse em que guerra acabara de entrar. Lá fora, um trovão ressoou pela cidade novamente. Emily respirou fundo, apertou o botão de ligar e esperou. A linha tocou uma vez. Eu estava me perguntando quando você iria parar de fingir, disse uma voz que ela não ouvia há anos. Calma, familiar e cheia de arrependimento. Ela congelou. Ryan, precisamos nos encontrar antes que ele descubra. Sua mão tremia. Antes que quem descubra. Mas a linha já estava morta. Ela olhou para seu reflexo na janela, a chuva manchando o vidro como impressões digitais. Qualquer que fosse a tempestade em que ela havia sido puxada, não era aleatória, era pessoal. E o nome por trás de R, o homem que se aproximava das sombras, não era apenas parte do passado de Logan. Ele era parte do dela. Na noite seguinte, um ataque repentino na rua força Logan e Emily a se refugiarem em um abrigo. Mas quando o passado os alcança, a proteção se parece muito com cativeiro. E toda verdade tem um preço. A cidade não dormiu naquela noite e Emily Rivera também não.
Ela se sentou perto da janela, observando as luzes da rua piscarem como avisos em código Morse. A chuva havia parado, mas as poças ainda refletiam o zumbido inquieto do trânsito de Nova York. Na mesa ao lado dela, a pasta preta estava aberta. Manifestos, livros contábeis e aquela inicial assustadora. Ryan, seu ex, seu erro, seu aviso. Ele havia desaparecido há 2 anos, deixando apenas meias-verdades e um pedido de desculpas que não fazia sentido até agora. Precisamos nos encontrar antes que ele descubra. Antes que quem descubra, Logan? Os cavalos ou algo pior? Emily pressionou os dedos nas têmporas. Todas as direções levavam de volta ao mesmo lugar. Uma guerra que ela não entendia e um homem pelo qual ela estava começando a se importar contra todos os instintos razoáveis. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Aguda, urgente, ela congelou. Meia-noite. Tarde demais para vizinhos. Cedo demais para notícias. Emily. Seu peito relaxou apenas o suficiente para deixá-la respirar. Aquela voz baixa, firme e perigosa em sua calma. Logan. Ela atravessou o pequeno apartamento e abriu a porta. Ele estava ali, com a gola úmida pela névoa, a expressão esculpida em aço. Precisamos nos mudar, disse ele. Emily piscou. Mudar? Como assim? Agora? Ele entrou, examinando os cantos com a precisão de alguém que memorizou plantas. Sua presença preencheu a sala. O cheiro de chuva e colônia, o zumbido de tensão que sempre parecia acompanhá-lo. O que aconteceu? Seu nome está circulando? Ela sentiu o estômago revirar, circulando onde em mensagens interceptadas por canais criptografados da tia, assinaturas da cavalo. A garganta de Emily ficou seca. O que eles querem comigo? Seguro, ele disse, encontrando o olhar dela. Você é uma vantagem e eles acham que eu vou sangrar por você. Ela cruzou os braços. Você sangraria? Ele não respondeu. Certo, ela murmurou. Então, qual é o plano? Proteção a testemunhas, passaporte falso? Vou ter um pseudônimo legal? A boca de Logan se contorceu. Você ficará em um lugar seguro. Minha casa segura. Espere, você é o quê? Último andar. Reforçado. Entrada segura. Ela balançou a cabeça. Você está falando sério. Mortalmente sério. Não posso simplesmente desaparecer, Logan. Tenho um emprego, uma vida. Você tem um alvo nas costas. Você também. Qual é a sua desculpa? Seus olhos endureceram. Eu escolhi isso. Você não. Talvez não, ela rebateu. Mas já estou nisso. Você me arrastou para isso. Eu salvei sua vida. Não, você a redirecionou. Silêncio. Uma tempestade entre eles. Finalmente, ele se aproximou. Pegue seu casaco. Suas mãos tremiam, mas ela o pegou. Não porque ele ordenou, porque ela viu algo em seus olhos que não tinha visto antes. Medo, não por ele, por ela. A viagem de carro foi silenciosa. O zumbido do motor, a cidade embaçada, faróis cortando a neblina. Emily sentou-se no banco do passageiro observando-o dirigir. Seu maxilar estava tenso, uma mão solta no volante, a outra descansando perto do coldre ao seu lado. Você sempre carrega isso? Ela perguntou baixinho. Ele não olhou para ela. Só quando as pessoas estão me procurando. Isso deve ser sempre. Ele exalou pelo nariz. Quase uma risada. Quase não. Depois de alguns quarteirões, ela sussurrou. Você mencionou meu nome e minhas mensagens. Você quer dizer que eles estão falando sobre mim como o quê? Uma moeda de troca? Eles estão tentando encontrar pontos de pressão. Ele disse, eles não conhecem você. Isso a torna imprevisível. Isso os deixa nervosos. E você? E quanto a mim, eu te deixo nervoso? Sua mão apertou o volante. Sim. A palavra soou como um trovão. Emily se virou para a janela com o coração batendo forte. Lá fora, o horizonte dava lugar a ruas vazias. O tipo de bairro que dormia com um olho aberto. Então, sem aviso, faróis brilharam atrás deles. Muito brilhantes. Muito próximos. Logan, eu vejo. O carro acelerou. O outro o seguiu. A adrenalina invadiu seu peito. Eles estão... Segure-se. Ele virou bruscamente à esquerda, os pneus guinchando contra o asfalto molhado. O carro que os perseguia repetiu a manobra. Emily agarrou o painel. Diga-me que isso é algum tipo de exercício de treinamento, não do tipo com certificados. Uma rajada de tiros estilhaçou o espelho lateral. Emily gritou, abaixando-se instintivamente. Abaixe-se! Logan gritou, cortando uma viela, o motor rugindo. As balas ricochetearam nos tijolos. Em algum lugar atrás, um pneu estourou. O eco se dissipou. Logan desviou para uma rua estreita, apagou os faróis e freou bruscamente. Silêncio. Emily respirava ofegante.
Você está... Estamos vivos? Ele disse olhando pelos espelhos retrovisores. Ela levantou a cabeça tremendo. Você chama isso de seguro? Ele enfiou a mão no porta-luvas, pegou um celular descartável e discou um único número. Tia, carro fantasma, placa 6BZ. Sim, encontre-os. Pausa. Entendido. Ele desligou e se virou para Emily. Você não vai voltar para o seu apartamento. Eu percebi isso. Você vai ficar onde eu possa controlar o perímetro. Controlar ou prender? Ela perguntou com voz aguda. Ele encontrou o olhar dela. Gelo contra chama. Ambos. O esconderijo não era o que ela esperava. Sem pisos de mármore ou lustres, apenas concreto, couro e o zumbido dos sistemas de segurança espalhados por todos os cantos. Era uma cobertura que parecia um bunker. Logan digitou um código. Você estará segura aqui. Emily entrou, os olhos traçando as linhas limpas, a cozinha intocada, a vista panorâmica de uma cidade que não se importava. Segura, ela repetiu. Você fica usando essa palavra. Ele fechou a porta atrás dela. Você não gosta? Não gosto de gaiolas. Então não confunda paredes com grades. Ela se virou, com a raiva borbulhando. Você acha que me trancar é proteção? Acho que permanecer viva é um bom começo. E quanto a viver? Ele parou. Sério? Olhando para ela. Viver leva você à morte no meu mundo. Então talvez seja o mundo errado. Seus olhos se encontraram. Desafio contra dever. Fogo contra gelo. Finalmente ele deu um passo para trás. Há um quarto de hóspedes, à esquerda do corredor. Fique dentro de casa. Não abra a porta para ninguém. Você faz parecer que está esperando companhia. Eu sempre estou. Ele caminhou em direção ao escritório. Emily viu suas costas desaparecerem atrás da porta. Por um longo momento, a sala ficou em silêncio. O tipo de silêncio que pressionava suas costelas. Ela afundou no sofá, com as mãos ainda tremendo. No reflexo da janela, o horizonte brilhava, distante, intocável. Então, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto. R. Você não está segura com ele. Encontre-me amanhã, ao meio-dia. Pier 47. Seu pulso acelerou. Ryan, ela digitou de volta com os dedos trêmulos. I. Por que eu deveria confiar em você? R. Porque ele não está contando tudo para você, e eu também não. Seu peito apertou. Antes que ela pudesse responder, o reflexo de Logan apareceu atrás dela no vidro. Quem era aquele? Ela deu um pulo bloqueando a tela. Ninguém. Ele não se moveu. Você está mentindo. Você também. Ela retrucou. Toda vez que você diz que tem tudo sob controle. Algo sombrio brilhou em seus olhos. O controle mantém as pessoas vivas. O controle mantém as pessoas sozinhas. O silêncio se prolongou. Finalmente, ele disse baixinho. Você acha que eu quero isso? Não sei o que você quer. Ela sussurrou. Quero você fora da mira, longe dos meus inimigos, longe de mim. Seu coração se partiu. Então essa é a parte em que você me afasta. Esta é a parte em que eu mantenho você respirando, quebrando-me primeiro. Ele exalou um som entre frustração e confissão. Você não entende. Todos que eu deixo se aproximar acabam soterrados pelo que me segue. Então talvez, ela disse com a voz trêmula, o que te segue não é o problema. Talvez seja o fato de você nunca parar de correr. Seu maxilar ficou cerrado por um longo tempo. Nenhum dos dois falou. Então Logan se virou, cada centímetro dele novamente blindado. Durma um pouco. Ele saiu, deixando o eco de seus passos e a dor vazia do que quase foi. Emily ficou sentada ali, olhando para a tela bloqueada em suas mãos. Pier 47, meio-dia, 2 homens, 2 lados de uma história, e ela era a tempestade presa entre eles. Lá fora, um trovão ressoou novamente sobre o rio, distante, mas deliberado. Lá dentro, Emily sussurrou para a sala vazia. Não vou mais ser a vantagem. Ao amanhecer, Logan acorda e descobre que Emily se foi, deixando uma mensagem para trás. Não venha atrás de mim. Mas quando a reunião no Pier 47 se transforma em uma emboscada, o passado e o presente colidem, e Emily descobre o custo da confiança no mundo dos homens que se escondem atrás do poder. O sol nasceu pálido e fraco sobre o East River, espalhando uma luz fria pelas janelas do chão ao teto do esconderijo de Logan Moretti. O lugar estava silencioso, silencioso demais. Ele havia adormecido no sofá, com o paletó jogado sobre o braço da poltrona e um copo de bourbon meio vazio suando ao seu lado. A noite tinha sido longa, cheia de telefonemas, planos de contingência e o zumbido silencioso da paranoia. Quando acordou, algo parecia errado. Não o quarto, que estava tão estéril e silencioso como sempre, mas o próprio ar. Uma mudança. Ele olhou para o corredor.
A porta do quarto de hóspedes estava aberta. Emily. Nenhuma resposta. Ele se moveu rapidamente, examinando o quarto. A cama estava feita. O telefone sobressalente estava virado para baixo na mesinha de cabeceira. E sobre o travesseiro, dobrado com cuidado, havia um bilhete. 2 palavras. Não venha. Logan cerrou os dentes. Ele leu 2 vezes. Uma como um aviso, outra como um apelo. Ele não hesitou. Em segundos, Hammer estava vestido, armado e ao telefone. Rastreador da tia. Uma pausa, o barulho das teclas. Já estou nisso, disse tia. Você não vai gostar de onde ela foi. Me diga. Pier 47. Meio-dia. Logan fechou os olhos. Claro, mande uma equipe. Já mandei, disse ela. Mas se ela está indo para onde eu acho que está, vai precisar de mais do que força bruta. Emily estava na beira do Pier 47, o vento cortando suas bochechas, o rio batendo nos pilares abaixo. Ela estava vestida de forma simples, jeans, jaqueta, cabelo preso, tentando se misturar. Não funcionou. Seu coração batia alto e culpado, denunciando-a. Ela disse a si mesma que não estava fugindo, estava recuperando o controle. Mas no fundo, ela sabia que era uma aposta. Ryan tinha sido muitas coisas. Charmoso, imprudente, pouco confiável, mas não cruel. Não até desaparecer. E agora sua voz ainda ecoava em seus ouvidos. Antes que ele descubra, antes que Logan descubra o quê, o pier estava quase vazio, com algumas gaivotas, 2 estivadores descarregando caixotes e um carro preto parado à distância. Então ela ouviu. Ryan saiu das sombras, com as mãos levantadas em sinal de paz. Ele parecia mais velho. Contornos mais acentuados, olheiras mais escuras, o sorriso fácil substituído por algo mais cauteloso. Sua respiração parou. Você parece vivo. Ele deu uma risada sem humor. Tem sido um trabalho em tempo integral. Ela cruzou os braços. Comece a falar. Ryan olhou em volta, baixando a voz. Eu não desapareci. Fui forçado a sair. Cavalo descobriu que eu estava passando informações para o pessoal de Moretti. Fugi antes que eles pudessem me enterrar. Passando informações, ela repetiu. Você era um mensageiro. Cuidava do inventário. Eu era mais do que isso, disse ele. A expansão de Moretti estava pressionando as famílias erradas. Cavalo precisava de alguém dentro de sua rede. Achei que poderia equilibrar as coisas. Eu estava errado. O coração de Emily batia forte. Então, aqueles manifestos duplicados, meus, eu os usei para sinalizar os carregamentos de Cavalo. Logan nunca soube. Então, por que entrar em contato comigo agora? Porque seu nome está no novo livro Razão. Seu estômago revirou. O quê? Eles marcaram você como um ativo, um ponto de pressão. Eles acham que você é importante para eles. E eu sou? Ryan hesitou. Diga você. Antes que Emily pudesse responder, uma porta de carro bateu atrás deles. Ela se virou. 2 homens em casacos escuros caminhavam pelo cais. Deliberados, sincronizados, com as mãos nos bolsos onde guardavam armas. O rosto de Ryan empalideceu. Eles me seguiram. Ótimo, murmurou Emily. Você é consistente. Corra, disse ele. Mas antes que ela pudesse se mover, outro carro parou. Preto, elegante, familiar. Logan saiu, com os olhos fixos nela. O ar ficou tenso. O que eu disse a você? Ele rosnou. Para não vir, ela respondeu. E você também não me ouviu. Ryan se colocou entre eles. Moretti, saia da frente, disse Logan. Ela não é sua propriedade. Ela não é problema seu. Engraçado, disse Ryan com amargura. Eu fui o problema dela primeiro. Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto de Logan, seguido por compreensão e em seguida fúria. Você, disse ele. Você é. Sim, admitiu Ryan. O fantasma na sua máquina. A mão de Logan se moveu em direção ao coldre. Me dê um motivo. Porque você está cercado, disse Ryan calmamente. Logan se virou e os viu. Mais 2 carros no outro extremo do pier. 4 homens saindo, armas brilhando sob o sol pálido do meio-dia. O coração de Emily disparou. Logan, abaixe-se. Tiros ecoaram, rompendo a quietude. Emily se abaixou atrás de uma pilha de caixotes, Ryan segurando seu braço. Logan sacou sua arma, respondendo ao fogo com precisão letal. Rajadas controladas, sem hesitação. Balas ricocheteavam no aço. Estilhaços enchiam o ar. Um dos homens de Logan, Mattel, avançou, cobrindo o flanco deles. Outro caiu com um grito. Mova-se! Gritou Logan. Cubra a esquerda, disse Ryan, empurrando Emily para trás de uma barreira de concreto. Fique aqui. Não, ela disse, pegando seu celular. Tia estática. Sinais bloqueados, Ryan avisou. Emily espiou pela esquina.
Um homem avançava com uma espingarda a 3 metros de distância. Ela pegou uma pistola caída com as mãos trêmulas, mas firmes o suficiente. Emily! Ryan começou. Ela disparou um tiro. O homem caiu. Ryan ficou olhando. Desde quando? O restaurante foi assaltado uma vez, ela disse sem fôlego. Aprendi rápido. Logan apareceu ao lado deles, os olhos examinando tudo. Vamos embora agora. Ele agarrou o pulso dela, puxando-a em direção à beira do pier, onde uma lancha balançava contra o cais. Vá, ele ordenou a Ryan. Ryan balançou a cabeça. Eles vão seguir. Logan olhou com raiva. Você deve isso a ela. Ganhe isso. Ryan correu em direção ao lado oposto, desviando os tiros deles. Emily tropeçou ao entrar no barco. Logan ligou o motor. Balas sibilavam na água ao redor deles enquanto o motor rugia. Segure-se. O barco disparou para frente, cortando a correnteza. O horizonte da cidade ficava borrado atrás deles, com fumaça subindo vagamente do cais. Emily agarrou-se ao corrimão, o vento agitando seus cabelos. E agora? Logan não respondeu. Seu queixo estava cerrado, os olhos fixos no horizonte. Ryan disse. Eu ouvi o que ele disse. Ele estava ajudando você. Ele estava ajudando a si mesmo. Talvez ambos, ela respondeu bruscamente. Ele bateu com a palma da mão no volante. Você poderia ter sido morta. E você poderia ter confiado em mim. As palavras rasgaram o barulho como um raio. Silêncio! Apenas o vento no rugido da água. Finalmente, ele disse baixinho. A confiança enterra as pessoas. Talvez as pessoas certas te tragam de volta. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, ela viu claramente. Medo não por ele, mas por ela. Antes que ela pudesse falar, uma sombra passou por cima deles. Hélices de helicóptero. Uma lente de câmera brilhou acima deles. O sangue de Emily gelou. Eles estão filmando. Abaixe-se. Tarde demais. O holofote se acendeu, flagrando-os no meio da fuga. A mão dela agarrada ao braço dele, a arma dele em punho. Fumaça saindo do cano. Uma foto. 1 segundo e 1000 histórias esperando para serem escritas. Quando chegaram às docas do Lower East Side, a imagem estava em toda parte. Mulher misteriosa foge. Tiroteio com empresário notório. História de amor do submundo ou escândalo criminal. Quem é Emily Rivera? O telefone dela não parava de tocar. Chamadas de números desconhecidos. Mensagens de repórteres. Uma amiga da faculdade enviou uma captura de tela com um emoji de coração e 3 palavras. Garota? Você ficou famosa? Emily sentou-se no sofá do esconderijo, com a cabeça entre as mãos. Meu Deus, estou viral. Não é a primeira vez, disse tia da porta, com o tablet brilhando. Mas essa tem uma iluminação melhor. Logan estava perto da janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Já está nos feeds nacionais. Tia olhou para cima. Você quer que eu apague as redes sociais dela? Tarde demais, disse ele. Eles arquivaram tudo. Emily gemeu. Ótimo. Meus 5 minutos de fama vêm com buracos de bala. Logan se virou, com os olhos suavizando. Você está segura aqui? Ela riu amargamente. Essa frase está perdendo o impacto. Você não deveria ter ido sozinha. Você não deveria ter me mantido no escuro. Ele suspirou. Estou tentando te proteger. Do quê? Da verdade. De mim. As palavras soaram pesadas. Cruas. Emily olhou para ele. Você acha que tenho medo de você? Você deveria ter. Ela atravessou a sala. Eu já vi você sangrar, Logan. Você não é um monstro. Ele não se moveu, mas algo mudou em seus olhos. E se o monstro for a única coisa que te mantém viva? Então talvez eu arrisque, ela sussurrou. Tia limpou a garganta. Odeio interromper a preliminar existencial, mas a internet já está te divulgando também. Emily piscou. O quê? Tia virou o tablet. Uma hashtag em alta brilhava na tela. Casal do Pier 47. Parabéns, disse tia. Vocês são oficialmente propriedade pública. Emily afundou no sofá, atordoada. E agora? O olhar de Logan endureceu novamente, a armadura voltando ao lugar. Agora vamos controlar a narrativa antes que outra pessoa a escreva por nós. Quer dizer? Quer dizer que você vai ficar ao meu lado? Ele disse em público por enquanto. Emily engoliu em seco. Como o quê? Ele encontrou os olhos dela. O que quer que eles já acreditem. Seu pulso acelerou. Você quer dizer sim, ele se aproximou, minha parceira. À medida que Emily se torna o rosto de uma história viral, Logan a coloca no centro das atenções. Uma jogada arriscada para protegê-la sob seu nome. Mas nem todos acreditam na ação, especialmente as pessoas que planejam seu próximo passo nas sombras. Pela manhã, a história se espalhou como fogo. Os âncoras de noticiários diziam o nome dela com a cadência de fofocas. Os programas de entrevistas debateram seu sorriso, sua história, sua conexão com o CEO mais enigmático da cidade. É amor ou influência?
Perguntou um apresentador. Ambos? Respondeu o co-apresentador. E sob cada manchete brilhante, a especulação crescia. Emily Rivera, garçonete que se tornou assistente executiva, virou um mistério viral. Logan Moretti, industrial bilionário com rumores de ligações com a máfia e um olhar que poderia transformar o silêncio em confissão. Juntos, eles eram a presa perfeita para os tabloides. Na cobertura de Moretti, as persianas estavam bem fechadas. A segurança foi reforçada, os telefones apagados, as câmeras desativadas. Emily sentou-se de pernas cruzadas no sofá, percorrendo uma enxurrada de artigos. Eles descobriram meu antigo apartamento, minha faculdade, até mesmo meu café favorito. Tia sentou-se em um banquinho com 2 laptops abertos. Não ergueu os olhos. Eles estão construindo o mito. A garota da porta ao lado conhece o príncipe negro. Os Estados Unidos estão adorando. Logan ficou perto da janela observando o horizonte. E cavalo, silencioso, disse tia. Silencioso demais. Logan cerrou os dentes. O silêncio nunca foi paz. Não em seu mundo. Era o som de uma arma sendo carregada fora da tela. Ele se virou para Emily. Vamos nos tornar públicos, ela piscou. O quê? Se eles já acreditam que você está comigo, vamos usar isso. Aparições, eventos, entrevistas. Isso lhe dá proteção e a mim vantagem. Ela riu, incrédula. Vantagem? Você está falando da minha vida como se fosse um negócio. No meu mundo, tudo é. Ela olhou para ele. E qual é a minha parte, Logan? Sobrevivência. Ele não vacilou. Liberdade. Algo em seu tom a fez parar. Ele não estava mentindo. Qualquer que fosse o jogo que ele estivesse jogando, era para os dois. Ainda assim, sua voz suavizou. Você acha que me transformando em seu... Seja lá o que for isso, vamos consertar. Não, ele disse, mas vai mantê-la viva o tempo suficiente para eu consertar. Antes que ela pudesse argumentar, o elevador tocou. Marcos entrou. O tenente mais antigo de Logan. Terno sob medida, cicatriz ao longo da mandíbula, olhos afiados o suficiente para cortar vidro. Ele se movia com autoridade silenciosa, do tipo que vem de anos nas sombras. Chefe, disse ele secamente, temos um problema. Logan gesticulou. Fale. Marcos hesitou, olhando para Emily. É interno, ela fica. A mandíbula de Marcos se contraiu. Um de nossos armazéns foi comprometido ontem à noite. As imagens de vigilância foram apagadas. Os guardas desarmados. Quem quer que tenha feito isso conhecia os códigos. Os novos. O olhar de Logan escureceu. Vazamento interno. Tem que ser. Emily franziu a testa. Poderia ser cavalo. Marcos lançou-lhe um olhar que poderia derreter vidro. Cavalo não precisa dos nossos códigos. Ela está fazendo uma pergunta, não uma afirmação. Logan interrompeu. Seu tom era frio, mas cortante. Vamos descobrir quem foi. Tia virou uma de suas telas para eles. Já estamos trabalhando nisso. Os registros mostram que a violação foi remota, não física. Alguém se conectou a um dispositivo criptografado dentro desta rede. Os olhos de Emily se arregalaram. Dentro deste prédio. Tia assentiu. Talvez até mesmo dentro desta sala. Silêncio. Logan se virou para Marcos. Faça uma varredura. Marcos acenou com a cabeça uma vez e saiu, mas não sem antes lançar um último olhar para Emily. Era uma acusação. Ainda não. Mas a suspeita tinha um cheiro e permanecia no ar. Assim que a porta se fechou, Emily exalou. Ele acha que sou eu. Marcos confia em fatos, não em sentimentos. Logan disse que encontrará o que precisa. E se o que ele encontrar apontar para mim, então ambos saberemos quem está brincando conosco. Ao meio-dia, a equipe de Logan estava espalhada pela cidade, rastreando pegadas digitais através de canais criptografados. Emily tentou se concentrar, respirar, mas cada vibração de seu telefone, cada sussurro no corredor, parecia uma armadilha se fechando. Às 15 horas, ela entrou no escritório da cobertura e congelou. Marcos estava ao lado da mesa segurando um tablet. O nome dela estava na tela. Suas credenciais de login, sua assinatura digital. Veio da sua conta, disse Marcos com voz monótona. Isso é impossível, sussurrou Emily. Eu nem conheço o seu sistema. Não importa. A violação foi roteada através do seu acesso. Os olhos de Logan permaneceram fixos nela. Calmo, avaliando. Perigoso. Ela sentiu o pulso bater em seus ouvidos. Você não acredita nisso, acredita? Ele não respondeu imediatamente. Aquela hesitação doía mais do que uma acusação. Emily? Ele disse lentamente. Quem devolveu seu celular ontem? Ela piscou. Ryan. Ele o pegou quando eu o deixei cair. Tia xingou baixinho. Então ele o clonou. Marcos cruzou os braços. Então seu ex nos traiu e agora a cavalo tem nossas fontes de abastecimento.
História conveniente. Não é uma história, Emily retrucou. Ele me avisou que eu estava sendo usada. A voz de Logan cortou a tensão. Chega. Todos ficaram em silêncio. Ele olhou para Emily com olhos indecifráveis. Faça as malas. O coração dela disparou. Você está me mandando embora. Estou transferindo você, disse ele. Até esclarecermos isso, você não sai da minha vista. Tia ergueu uma sobrancelha. Essa é uma maneira de investigar um suspeito. É a única maneira, respondeu Logan. Marcus franziu a testa. Você está arriscando tudo por minha decisão, disse Logan bruscamente. E minha decisão permanece. Marcus recuou, mas não feliz. Emily queria falar, agradecer, protestar, gritar, mas tudo o que saiu foi: você acha que fui eu? Logan encontrou seu olhar. Acho que você está mais envolvida do que imagina. Naquela noite, a tempestade lá fora combinava com a que havia dentro do peito dela. A chuva batia forte nas janelas, o vento sacudia as molduras e Emily ficava acordada no quarto de hóspedes da suíte pessoal de Logan, vigiada, trancada, em silêncio. Ela não sabia dizer se era proteção ou prisão. Em algum lugar no fim do corredor, uma música fraca flutuava na escuridão. Uma velha música de jazz crepitava como estática. Ela a seguiu silenciosamente, os pés descalços silenciosos no mármore. Logan estava parado perto das portas da varanda, com as mangas da camisa arregaçadas, a gola aberta e um copo de uísque em uma das mãos. As luzes da cidade esculpiam sua silhueta em sombras douradas. Você deveria estar dormindo, disse ele sem se virar. Você também. Ele olhou para ela com os olhos mais suaves do que a voz. Não consigo dormir quando não sei quem está me mirando. Você acha que sou eu? Acho que você é um enigma. E no meu mundo, enigmas matam pessoas. Emily se aproximou. Então me resolva. Seus olhos se voltaram para baixo. Não com suspeita agora, mas com algo mais profundo, mais pesado. Cuidado, Emily. Você não sabe o que está pedindo. Talvez eu saiba. O silêncio se instalou entre eles. Elétrico, perigoso, vivo, ele colocou o copo na mesa. Você ainda não entendeu, não é? Entender o quê? Você não é apenas uma testemunha. Você é uma vantagem. Todos os inimigos que eu fiz vão usar você para chegar até mim. Então deixe-os, ela sussurrou. Porque eu cansei de fugir. O ar ficou mais pesado, magnético. Ele não a tocou, mas sua voz baixou. Você é o maior risco que já corri, ou o único que vale a pena. Um zumbido agudo quebrou o momento. A voz de tia no interfone. Logan, avistamos Ryan. Sua expressão endureceu instantaneamente. Onde? Armazém no centro da cidade, setor 5. O pulso de Emily acelerou. Deixe-me ir. Não, eu posso fazê-lo falar. Ele já falou. Logan pegou seu casaco. Ele só não sabe que está acabado. Emily segurou seu braço. Por favor, eu posso fazê-lo confiar em mim. Ele olhou para ela. Olhou de verdade. E algo brilhou em seus olhos. Dúvida, esperança, medo. Você quer limpar seu nome? Ele perguntou. Ela assentiu. Então fique atrás de mim. 1 hora depois, eles entraram no beco sombrio atrás do armazém. A chuva molhava o pavimento e o vapor saía das grades. A voz de tia crepitava no fone de ouvido de Logan. 2 guardas na porta norte entraram. Ryan está no escritório. Logan virou-se para Emily. Última chance de desistir. Ela apertou o guarda-chuva com mais força. Já estou na tempestade. Ele sorriu levemente. Aquela coisa perigosa e fugaz que parecia muito com afeto. Então fique perto. Eles passaram pela porta como fantasmas. O ar cheirava a poeira, óleo e traição. À frente, Ryan estava sentado à mesa, com o laptop aberto e a cabeça baixa. Ele olhou para cima, surpreso, depois resignado. Eu sabia que você viria. Logan apontou a arma. Por quê? Ryan suspirou. Porque achei que a estaria salvando ao armadilhar ela. Não fui eu quem vazou seus códigos, foi Cavalo. Eu apenas lhe dei um rastro fantasma para seguir. O nome dela era o único que ele não suspeitaria que você protegeria. O estômago de Emily se revirou. Você me usou? A voz de Ryan se quebrou. Para mantê-la viva. Antes que Logan pudesse responder, uma voz ecoou das sombras. Comovente. Cavalo realmente saiu da sombra. Cabelos prateados, sorriso como uma lâmina. Logan apertou sua arma com mais força. Você escolheu a guerra errada. Cavalo sorriu ainda mais. Não, Moretti. Eu escolhi o coração certo, e atrás dele, Marcus deu um passo à frente. Com a arma levantada, a traição corta por dentro quando Marcus revela sua lealdade. E Cavalo faz seu primeiro movimento real. Encurralados e em menor número, Logan e Emily precisam lutar para escapar. Mas um deles não escapará ileso. Por um instante o tempo parou. O ar dentro do armazém ficou pesado. Fumaça de óleo,
Chuva entrando pelas janelas quebradas. O zumbido fraco da cidade lá fora. A arma de Logan permaneceu nivelada. Sua respiração desacelerou, precisa. Sua mente, treinada para dissecar o caos, já estava calculando saídas, ângulos, probabilidades. Mas nenhum desses números levava Marcos em conta. Abaixe a arma, disse Logan suavemente. Os olhos de Marcos não vacilaram. Eu já disse uma vez, lealdade tem limites. O coração de Emily batia tão forte que ela achou que poderia ecoar. Você está trabalhando com ele. A voz de Marcos era fria como aço. Trabalhando para mim mesmo. Cavalo ofereceu algo que você nunca poderia oferecer. A voz de Logan baixou. Perigoso. E o que é isso? Um futuro? Cavalo riu, aproximando-se. Veja, Moretti, você cria homens para serem soldados, e eles crescem querendo ser reis. A chuva escorria pelas janelas rachadas, o trovão murmurando como artilharia distante. Afaste-se, Marcos, disse Logan. Você não precisa fazer isso. Oh, eu tenho, disse Marcos. Porque você deixou de ser um líder no dia em que a deixou entrar no seu mundo. Emily congelou. Isso nunca foi sobre poder, foi? Perguntou Logan. Marcos curvou os lábios. Era sobre controle. E você perdeu o seu no momento em que se apaixonou por ela. O silêncio cortou a sala como um fio. A arma de Logan não se moveu. Nem seus olhos. Você está errado, disse ele. Ela me fez ver o valor do poder. Marcos riu uma vez, sem humor. E agora isso vai custar tudo para você. Cavalo bateu palmas lentamente, comovido. Verdade, mas terminamos aqui. Ele acenou com a cabeça para Marcos. Acabe com isso. O dedo de Marcos se contraiu no gatilho. Emily agiu primeiro, com um lampejo de instinto, não de treinamento. Ela agarrou o objeto mais próximo, um cano de metal enferrujado, e golpeou. O som soou agudo como um sino. O tiro saiu errado, quebrando uma luz pendurada. Chuvas de faíscas caíram. Logan mergulhou, atirando. O caos irrompeu. Ryan atacou Marcos por trás, derrubando a arma. Cavalo se abaixou atrás de uma caixa, sacando sua própria arma. Emily, mexa-se! Logan gritou. Ela correu para se proteger enquanto balas rasgavam madeira e concreto. Ryan e Marcos lutavam, uma confusão brutal de punhos e fúria. Você sempre foi a sombra dele, cuspiu Ryan, lutando pela arma. E você sempre foi o erro dele, sibilou Marcos, dando uma cotovelada em suas costelas. Logan se inclinou por trás de uma viga de sustentação, os olhos fixos na silhueta de Cavalo. Ele apertou o gatilho, errando por centímetros. Cavalo atirou de volta, raspando o ombro de Logan. Ele grunhiu, girando para se proteger. Sangue jorrou através de sua camisa. Logan! Gritou Emily. Estou bem, ele mentiu. Ryan ganhou vantagem, jogando Marcos contra um pilar. A arma caiu, aterrissando perto dos pés de Emily. Suas mãos tremiam, mas ela a pegou. Marcos a viu, estreitando os olhos. Você não vai fazer isso. Ela apontou o cano para o peito dele. Tente. Por um momento ele hesitou, e isso foi o suficiente. Ryan avançou, imobilizando-o. Logan! A voz de tia crepitou em seu fone de ouvido. Reforços a 3 minutos. Você precisa se mover agora. Tarde demais, murmurou Logan, pressionando o ferimento. Cavalo saiu de trás das caixas, sorrindo. 3 minutos são uma eternidade quando você está sangrando. Ele mirou, não em Logan, mas em Emily. Logan viu o cano se movendo, o dedo apertando o gatilho, e o instinto tomou conta dele. Emily, ele se lançou, derrubando-a no chão, bem quando o cavalo atirou. A bala rasgou o ar, raspando sua orelha. Ryan pegou a faca caída de Marcos e a arremessou. Ela atingiu o braço armado de Cavalo com força suficiente para fazer a arma cair no chão. Logan rolou. Atirou 2 vezes, uma atingiu o chão. A segunda, a perna de Cavalo. O mafioso caiu, rosnando. Você acha que isso acaba aqui? Logan ficou de pé, apontando a arma para ele. Acaba quando você parar de respirar. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, Marcos, sangrando, meio consciente, pegou a pistola de Ryan do chão. Um tiro. Ryan cambaleou. Outro. Ele desabou. Ryan! Gritou Emily, rastejando em direção a ele. Marcos sorriu através do sangue em seus lábios. Sempre o herói, hein? Logan se virou e atirou. O estrondo ecoou. Marcos caiu, com os olhos vidrados, as armas escorregando de suas mãos. Cavalo se foi. Apenas fumaça, chuva e silêncio permaneceram. Emily abraçou Ryan, lágrimas escorrendo pelo rosto. Fique comigo, por favor. Ele tossiu, sangue manchando seus dentes. Acho que acabei salvando você. Afinal, não fale assim, ela implorou. Ele sorriu fracamente. Diga a ele, Ryan. Seus olhos se fecharam. Sua mão ficou imóvel.
Logan se ajoelhou ao lado deles, mandíbula cerrada, expressão indecifrável. Emily olhou para cima, voz embargada. Ele não estava mentindo. Ele estava tentando consertar as coisas. Eu sei, disse Logan baixinho, mas ele ainda sangrou pela minha guerra. Sirenes soaram à distância. Luzes azuis piscavam nas paredes. É a voz da tia, batendo na porta. Você tem 30 segundos. Logan agarrou o braço de Emily. Vamos embora agora. Ela não resistiu. Apenas olhou mais uma vez para o corpo imóvel de Ryan, antes de segui-lo para fora, para a tempestade. Eles chegaram ao carro em silêncio, a chuva mascarando o som da dor. Emily sentou-se no banco do passageiro, tremendo, as mãos ainda manchadas de pólvora. Logan dirigia com um braço, o outro pressionado contra o ferimento no ombro. Você me salvou, ela sussurrou. Ele não olhou para ela. Não o suficiente, Ryan. Ele fez sua escolha. Ela se virou para ele. E você? Você teria levado aquele tiro. Ele não respondeu. Por quê? Ela insistiu. Finalmente ele disse. Porque você me faz esquecer quem eu sou. Sua garganta apertou. E quem é você? Ele olhou para ela, os olhos escuros, molhados pela luz da tempestade. Um homem que perdeu muitas oportunidades. O carro parou no semáforo vermelho. Por um segundo eles ficaram sentados, a cidade se movendo ao redor deles, alheia. Então Emily se inclinou, seus dedos roçando a mão dele. Você não perdeu esta. Ele olhou para baixo, a mão dela pequena, quente contra seus nós dos dedos ensanguentados. E algo dentro dele se quebrou. Mas antes que ele pudesse falar, seu telefone vibrou. Tia novamente. Temos problemas maiores. Cavalo não veio sozinho. Aquele armazém não era um alvo. Era uma distração. O pulso de Logan disparou. Qual é o alvo? O escritório central em Midtown. O cofre. Emily congelou. São todos os arquivos, todos os livros contábeis, todos os nomes. A voz de tia ficou mais aguda. Ele está destruindo seu império, Logan. Um andar de cada vez. Logan bateu no volante. Não hoje à noite. Ele acelerou. Os pneus guincharam. O motor rugiu. As luzes da cidade ficaram borradas. Emily agarrou o painel. Você está sangrando. Não vou perder outra vida hoje, Logan. Mas a expressão em seu rosto a silenciou. Determinado. Desesperado. Perigoso. Ela engoliu em seco, olhando para a cidade à frente e se perguntou qual deles ainda estaria de pé quando o amanhecer chegasse. Eles chegaram ao centro da cidade e encontraram fumaça saindo do arranha-céu. Sirenes soavam. Multidões se reuniam. Chamas lambiam as bordas da fachada do prédio. A segurança se apressava. Os homens de Logan já estavam formando um perímetro, gritando ordens nos rádios. Relatório, ele gritou. Bomba incendiária. 2 detonações. Nenhuma vítima até agora. Cofre selado por enquanto. Ele exalou, a dor refletindo em seu rosto. Tia cortou a energia dos andares 12 a 20. O sistema de segurança de Marcos ainda pode estar ativo. Emily se virou para o caos, o reflexo do fogo no vidro, o som de uma cidade prendendo a respiração. Isso é guerra, ela sussurrou. Sempre foi, disse Logan. Ele enfiou a mão no casaco, tirou um pendrive e o colocou na palma da mão dela. Se eu não conseguir sair, encontre tia. Dê isso a ela. Ela ficou olhando para o pendrive. Não ouse falar assim. Emily, não. Você não vai morrer em um incêndio que não começou. Ele sorriu levemente. Então acho que você vai comigo. Antes que ela pudesse discutir, ele agarrou sua mão e a levou em direção à entrada. A fumaça se espalhava pelas portas giratórias. Alarmes soavam acima deles. O calor era sufocante. Lá dentro, as chamas pintavam o mármore de vermelho e dourado. Uma coroa infernal em um império em ruínas. O mundo de Logan queimava diante de seus olhos. Ele apertou a mão de Emily. Se sairmos daqui, nada será como antes. Ela encontrou seu olhar. Então vamos garantir que assim seja. E juntos, eles desapareceram na fumaça. Enquanto o fogo consome o império de Logan, Emily precisa navegar pela fumaça, pelo caos e pelos inimigos escondidos nas chamas. Mas a sobrevivência tem um preço, e as chamas não vão queimar a verdade que espera nas cinzas. As chamas lambiam as paredes de mármore como línguas furiosas, engolindo os detalhes dourados e os espelhos em ondas vorazes. A fumaça rolava baixa pelo chão, enrolando-se em torno de seus tornozelos, enquanto Logan e Emily avançavam pelo saguão principal da Torre Moretti. Seu império, seu legado, agora em chamas. O som dos alarmes uivava pelos corredores. Em algum lugar acima, vidros se estilhaçavam. Em algum lugar abaixo, o aço gemia. A garganta de Emily ardia. Precisamos de máscaras. Logan rasgou uma tira de sua manga e a pressionou sobre a boca dela. Fique abaixada. Siga-me. Ela assentiu com os olhos lacrimejantes. O calor era insuportável. Uma coisa viva, que respirava, que os perseguia por todos os corredores.
Eles passaram por mesas viradas, telas piscando e o contorno fraco do brasão Moretti, agora enegrecido, descascado, irreconhecível. Isso não é aleatório, disse Logan, examinando as chamas. É cirúrgico. Eles sabiam onde atacar. Então o cavalo ainda está aqui, ou alguém pior. Eles viraram uma esquina e pararam. Um corpo estava encostado na parede. Um dos homens de Logan ainda segurava sua arma, com os olhos abertos, mas vidrados. Emily cobriu a boca. Oh, Deus! Logan se ajoelhou ao lado dele, fechando os olhos do homem gentilmente, com o maxilar apertado. Ele morreu mantendo a linha. Ele se levantou, cada passo mais pesado. Continuamos avançando. Eles se aprofundaram no inferno, passando pela ala executiva, onde a fumaça dançava em espirais e o brilho do fogo pintava tudo em tons de vermelho e dourado. Emily tropeçou uma vez, seu pé prendendo nos escombros. Logan a segurou, puxando-a para cima com uma mão firme. Calma, ela tossiu, voz. Por que salvar este lugar? Está tudo pegando fogo. Porque há algo que vale a pena salvar, disse ele, olhando para o pendrive no bolso dela. E porque eu construí isso com sangue, eu não vou deixar isso acabar em fumaça. Outra explosão sacudiu o chão. Telhas do teto choviam como granizo. Eles se abaixaram, tossindo, cobrindo a cabeça. Quando a poeira baixou, o caminho à frente se dividiu. Um corredor levava diretamente ao cofre, o outro à esquerda levava à sala de controle. Para onde ir? Emily perguntou. Logan hesitou. Primeiro o cofre. A data está lá. E cavalo. Onde está o dinheiro? Ele sacou a arma, verificando a câmara. Fique atrás de mim. Ela o seguiu, com o coração batendo forte e o calor apertando seus pulmões. À medida que se aproximavam do cofre, a fumaça diminuiu, substituída pelo brilho frio do aço reforçado. A porta estava aberta. Logan congelou. Isso é impossível. Ele se aproximou lentamente, arma em punho. A porta do cofre, com quase 1 metro de espessura, estava aberta como um animal ferido. Lá dentro, fileiras de cofres se alinhavam nas paredes. Alguns ainda estavam lacrados, outros arrombados, com o conteúdo roubado. E no centro da sala, sob a luz intermitente das luzes de emergência, estava um homem de terno cinza. Cavalo. Ele se virou quando eles entraram, com um sorriso afiado como uma faca. Bem-vindo ao lar, Moretti. Logan apontou sua arma. Você está em cima do meu túmulo. Não, disse Cavalo. No dela. Emily enrijeceu. O quê? Cavalo se afastou, revelando uma pequena maleta de metal aberta sobre a mesa, com seu conteúdo brilhando. Um arquivo grosso, uma fotografia. Os olhos de Logan se estreitaram. O que é isso? Cavalo sorriu ainda mais. Seu passado. A verdade dela. Ele jogou a foto no chão. Ela deslizou em direção aos pés de Emily. Ela se abaixou, pegou a foto e congelou. Sua respiração parou. Suas mãos tremiam. Era uma foto de sua mãe, mais jovem, sorrindo, ao lado de um homem, o pai de Logan. A voz de Emily falhou. Não. A voz de Cavalo era seda envolta em veneno. Eles construíram um império juntos. Seus pais, antes de Moretti Sênior atrair, enterrá-la, enterrar você. O aperto de Logan vacilou. Isso é mentira. É mesmo? Cavalo jogou o arquivo sobre a mesa. Sua certidão de nascimento, registros, contas bancárias em nome do seu pai. Você acha que o destino simplesmente a jogou no seu carro? Não, isso foi sangue chamando sangue. O pulso de Emily rugia em seus ouvidos. Você está dizendo que seu pai financiou o nome Rivera, disse Cavalo. E quando ela se apaixonou por outra pessoa, ele a apagou, tirou-a do mapa. Você nasceu sob outro teto, outro nome, mas você é um Moretti de sangue. Logan balançou a cabeça, recuando. Não, isso é impossível. Mas seus olhos o traíram. Um lampejo de dúvida, de memória. Ele já tinha visto aquele sorriso antes em uma fotografia desbotada. No escritório de seu pai, escondida em uma gaveta que ele nunca deveria abrir. Emily deixou a foto cair com a voz trêmula. Diga que ele está mentindo. Logan não conseguia falar. Diga. O silêncio a quebrou. O sorriso de Cavalo se ampliou. Veja, ele não apenas o acolheu. Ele pegou o que era dele. Logan voltou à vida, com a fúria se acendendo. Você acha que pode nos destruir com um pedaço de papel? Não preciso fazer isso, disse Cavalo. Vocês mesmos farão isso. Ele levantou um detonador, com o polegar pairando sobre o gatilho. Este prédio está preparado para pegar fogo. Eu vim pelo arquivo, não pelos sobreviventes. Logan atirou. Cavalo mergulhou atrás da porta do cofre. A bala atingiu o detonador. Faíscas, fumaça, caos. Corra! Gritou Logan.
Chamas irromperam pelo teto enquanto a explosão destruía o corredor. Emily tropeçou, cega pela luz, pelo calor e pelo zumbido em seus ouvidos. Logan a agarrou, protegendo-a enquanto os escombros caíam como chuva. Eles bateram com força no chão. Quando a fumaça se dissipou, o cofre estava parcialmente destruído. Cavalo havia desaparecido. Emily tossiu, levantando-se com dificuldade. Temos que sair daqui. Ela congelou. Logan ainda estava no chão, com os olhos entreabertos, sangue se espalhando pelo seu lado. Logan, ele gemeu, tentando se levantar. Vá. Não. Ela deslizou os braços por baixo dele, levantando-o. Você não vai morrer aqui. Ele sorriu levemente. Eu disse que o fogo não pode matar o que já está queimado. Ela apertou o abraço. Deixe a poesia de lado. Ande, passo a passo. Ela o arrastou através da fumaça, passando por vigas caídas, vidros quebrados, o gemido das paredes desabando. Lá fora, vozes fracas, tia gritando ordens, sirenes tocando. Estamos quase lá, Emily ofegou. O peso de Logan era esmagador, mas ela se recusou a parar. Então, um último estrondo. O chão cedeu. Eles caíram por um pequeno lance de escadas, aterrissando com força no mezanino abaixo. Uma dor aguda percorreu seu braço. Logan caiu ao lado dela, tossindo sangue. Fique comigo, ela implorou. Ele alcançou sua mão, seus dedos tremendo. Você não deveria estar aqui, nem você. Acima deles, o teto rachou. Emily olhou ao redor desesperadamente. Lá, um poço de elevador de serviço aberto, escada intacta. Ela o puxou em direção a ele. Vamos, não consigo. Você consegue. Ele olhou para ela, com os olhos suaves, apesar da dor. Você realmente é uma Moretti. Ela balançou a cabeça. Não sou por sangue ou destino. Você é minha. Lágrimas embaçaram sua visão. Então lute por isso. Ele cerrou os dentes, levantou-se com um braço em volta dos ombros dela. Juntos, eles cambalearam até a escada. Mão sobre mão, respiração por respiração. Eles subiram. O metal queimava suas palmas. O calor se aproximava, gritando ao redor deles. Na metade do caminho, o poço abaixo explodiu em chamas. Emily engasgou, quase perdendo o equilíbrio. Não olhe para baixo, Logan sussurrou. Ela não olhou. Ela olhou para cima, para o fraco quadrado de luz acima, em direção à sobrevivência. Finalmente, eles chegaram ao topo. O rosto de tia apareceu através da fumaça, com a mão estendida. Te peguei. Com um último empurrão, ela puxou Emily para cima. Eles desabaram no telhado, ofegantes, tossindo, vivos. O ar da noite estava frio. As estrelas se afogavam na fumaça. Abaixo do prédio, um gemido, desabando para dentro. Emily deitou-se ao lado dele, o peito arfando. Acabou. Logan virou a cabeça, os olhos vidrados. Ele também, por enquanto. Tia ajoelhou-se, pressionando uma gaze contra o ferimento dele. Precisamos nos mover. O serviço de emergência está a 5 quarteirões daqui. As mãos de Emily tremiam. Ele precisa de um hospital. 100 hospitais, disse Logan, fraco. Muitas perguntas. Tia olhou para Emily. Há uma clínica na parte alta da cidade. Sem nomes, sem registros. Emily assentiu, lágrimas se misturando com a fuligem. Enquanto tia chamava o carro, Emily olhou para ele. Você me salvou. Ele sorriu levemente. Você me tirou do inferno. Acho que estamos quites. Ela tirou uma mecha de cabelo suja de fuligem da testa dele. Ainda não acabamos. Ainda não. Ele fechou os olhos. As sirenes se aproximavam. O fogo continuava violento lá embaixo. E em algum lugar na fumaça, invisível, uma figura observava, cavalo, segurando o braço queimado, sussurrando ao telefone. Plano B, as linhagens confirmadas. No silêncio após o incêndio, Emily enfrenta uma verdade que não pode esquecer e um homem que pode perder. Enquanto Logan luta pela vida escondido, Cavalo arma sua armadilha final. Uma que transforma o passado de Emily na arma que pode acabar com os dois. A cidade nunca parecera tão silenciosa. Do telhado do esconderijo, Emily observava o amanhecer se desenrolar. Uma luz pálida se espalhava através da fumaça que ainda se enrolava sobre o centro da cidade. As sirenes ecoavam fracamente, seus gritos desaparecendo como fantasmas se retirando para amanhã. Ela enrolou o casaco de Logan mais firmemente em torno dos ombros. O cheiro de fumaça impregnava o tecido, misturado com algo mais quente. Cedro e uísque, o rastro dele. Ele estava vivo. Era tudo o que importava. Pelo menos era o que ela dizia a si mesma. Mas em sua mente, as palavras de Cavalo se repetiam como vidro quebrado. Seu sangue, o nome dele, Moretti de nascimento. Ela não conseguia escapar disso. A foto, os registros, o olhar nos olhos de Logan, não de choque, mas de reconhecimento. Se fosse verdade, tudo mudava.
Ela pressionou as palmas das mãos contra o corrimão, o metal frio mordendo sua pele. Quem sou eu? Ela sussurrou. Atrás dela, a porta rangeu. Tia saiu com uma caneca fumegante na mão. Você ficou acordada a noite toda. Não consegui dormir. Sim, fogo e revelações tendem a matar os ciclos de sono. Emily forçou uma risada, depois suspirou. Como ele está? Tia lhe entregou a caneca. Estável, teimoso, recusando-se a descansar. Parece mesmo com ele. Tia encostou-se na parede. Ele levou um tiro e um prédio desabou. Você o tirou de lá. Isso não é sorte. É lealdade. Emily olhou para o horizonte. E se eu for a razão pela qual isso aconteceu, você não acendeu o fósforo. Talvez não, mas eu fui a faísca. Tia a estudou. Você realmente acredita em cavalo? Não sei, a voz de Emily falhou, mas Logan não negou. Tia suspirou. Se for verdade, isso não faz de você inimiga dele. Faz de você o capítulo inacabado dele. Emily franziu a testa. O que você quer dizer? O Império de Moretti Sênior não foi construído apenas com violência. Foi construído com traição. Logan vem limpando as bagunças desde então. Cavalo quer usar você como prova de que sua linhagem está manchada. Para ele, sua vantagem. Para Logan, você é algo pelo qual ele não sabe como lutar. A porta atrás dele se abriu novamente. Logan saiu lentamente, com o braço enfaixado, pálido, mas com os olhos claros. Vocês dois estão falando sobre mim de novo? Tia sorriu. Apenas o seu complexo de herói trágico. Então é uma conversa curta, disse ele secamente. Emily se virou. Você não deveria estar acordado. Ele deu de ombros. A cidade não para de sangrar só porque eu paro. Tia revirou os olhos. Você é impossível, e ainda assim você está aqui porque alguém tem que cuidar de você. Ela apertou gentilmente o ombro bom dele, depois olhou para Emily. Vou buscar suprimentos. Não deixe ele fingir que está bem. Quando tia desapareceu lá dentro, o silêncio se instalou. Emily olhou para ele. Você sabia. Logan cerrou os dentes. Eu suspeitava. Há quanto tempo? Desde que te vi naquela primeira noite. Ela prendeu a respiração. Na noite em que entrei no seu carro. Ele assentiu lentamente. Você se parecia com ela. Sua mãe. Havia uma foto escondida no escritório do meu pai. Eu não entendia até Cavalo dizer o nome dela. Então, você sabia quem eu era. Você sabia e não disse nada. Eu não sabia quem você era. Só sabia que você não pertencia ao fogo cruzado. Tentei mantê-la fora disso, mas a cidade a puxou para dentro mesmo assim. Emily se aproximou com a voz trêmula. Por que você não me contou? Porque eu não queria ver aquele olhar em seu rosto. Que expressão. Aquela que diz que você gostaria de nunca ter me conhecido. Lágrimas queimavam seus olhos. Você está errado. Ele desviou o olhar. Estou? Ela engoliu em seco. Então, o que sou para você agora? Uma estranha, um erro. Os olhos de Logan encontraram os dela. Cruéis, desprotegidos. Você é a única coisa que sempre fez sentido. As palavras a atingiram mais forte do que o fogo, o medo, a verdade. Ela queria acreditar nele, mas acreditar era perigoso. E se Cavalo estiver certo? Ela sussurrou. E se meu nome for construído sobre o mesmo sangue do qual você tem lutado para escapar? Então mudamos o que isso significa. Ela piscou. Você não pode reescrever o sangue. Não, ele disse baixinho. Mas você pode redimi-lo. Seus olhos se encontraram. Duas almas à beira de algo maior do que qualquer um deles poderia controlar. Então a voz de tia rompeu o silêncio, aguda e urgente. Temos movimento. Eles se viraram. Tia saiu apressada, com o tablet na mão. O sinal de Cavalo apareceu nas docas do lado leste. O mesmo distrito de armazéns da primeira emboscada. A expressão de Logan endureceu. Ele está limpando a casa. Tia assentiu. Ou armando uma armadilha. Emily deu um passo à frente. Então vamos entrar nela antes que ele a feche. Tia ergueu uma sobrancelha. Agora você está se voluntariando para missões suicidas. A voz de Emily estava firme. Se eu faço parte do plano dele, vou acabar com ele. Logan franziu a testa. De jeito nenhum. Você precisa de mim, disse ela. Ele me quer. Isso é vantagem. Ele balançou a cabeça. Você não é isca. Talvez não, mas sou a única que ele deixa se aproximar. Logan exalou lentamente, dividido entre o instinto e a fé. Se algo acontecer com você, já aconteceu, disse ela suavemente. No dia em que entrei no seu carro. Isso provocou um sorriso fraco. Metade dor, metade orgulho. Tia olhou para os dois. Se vocês vão fazer isso, vão precisar de olhos, cobertura e rotas de fuga. Eu cuido da logística. Logan assentiu. Entramos ao anoitecer. Horas depois, as docas estavam envoltas em neblina e sombras. Emily ajustou o fio sob sua jaqueta. Seu pulso estava estável,
Surpreendentemente, talvez porque o medo fosse um luxo que ela não tinha mais. Logan estava ao lado dela, vestido de preto, cada movimento calculado. A calma antes da guerra. Você tem certeza disso? Ele perguntou baixinho. Não, ela disse. Mas tenho certeza sobre você. Ele estudou o rosto dela, as manchas de fumaça ainda fracas em sua pele, a determinação em seus olhos. Você não é a mesma mulher que eu peguei naquela noite. Não, ela disse. Ela achava que sua vida era comum, e agora sabe que nunca foi. Ele estendeu a mão, tirando uma mecha de cabelo de sua bochecha. Quando isso acabar, ela segurou a mão dele. Começaremos de novo. Por um momento, o mundo encolheu. Apenas a respiração deles, os corações, o espaço entre eles. Então a voz de tia rompeu a calma. Posição definida. 3 guardas do lado de fora, 2 dentro. A varredura térmica mostra 6 assinaturas de calor no hangar principal. O cavalo Logan perguntou. Uma corresponde ao tamanho e ao porte dele. Ele olhou para Emily. Última chance. Ela sorriu levemente. Você realmente acha que eu fugiria agora? Ele quase sorriu. Não, acho que você lutaria. Então vamos terminar isso. Eles se moveram, silenciosos, rápidos, deslizando pela névoa como fantasmas. O hangar se erguia à frente, enorme e semi-iluminado. Lá dentro, sombras se estendiam pelo concreto. Cavalo estava perto de uma caixa de carga, ladeado por 2 homens. Seu braço estava enfaixado, mas seu sorriso permanecia. Você veio, disse ele. Emily deu um passo à frente. Você me queria. Eu queria um legado, disse Cavalo. E agora tenho um. Ele acenou com a cabeça em direção à caixa. Dentro dela. Tudo o que seu pai construiu, todos os nomes, todas as contas, todas as dívidas, o futuro, se você decidir reivindicá-lo. Eu não sou ele. Não, disse Cavalo. Você é melhor. Você tem o sangue dele e o coração dela. Você poderia governar esta cidade se parasse de fingir ser inocente. A voz de Emily estava firme. Inocência não é fraqueza, nem poder. Ele olhou para Logan. Você, mais do que ninguém, deveria saber disso. A voz de Logan era fria. Poder sem misericórdia é podridão. Os olhos de Cavalo brilharam. E misericórdia sem poder é morte. Você acha que redimiu o nome Moretti? Você apenas o repintou. Emily se aproximou. Você destruiu minha vida para provar seu ponto, então prove. Cavalo sorriu. Eu já provei. Uma luz vermelha piscou na caixa. Os olhos de Logan se arregalaram. Abaixe-se. A explosão rasgou o ar. Luz, calor, som, um segundo sol iluminando a noite. Emily caiu no chão. A onda de choque tirou o fôlego de seus pulmões. Detritos choviam. A fumaça encheu o ar. O braço de Logan protegeu o corpo dela, pressionado sobre o dela. Quando o rugido diminuiu, Cavalo havia desaparecido. Apenas ecos e fogo novamente. A voz de tia gritou em meio à calma. Fale comigo! Você está viva! Logan tossiu, puxando Emily para cima. Estamos livres. Cavalo se foi. Emily olhou para a cratera fumegante onde a caixa havia estado. Ele destruiu tudo. Logan balançou a cabeça. Não tudo. Ele enfiou a mão no casaco e tirou o pendrive. Você ainda tem isso. Ela olhou para ele. Pequeno, prateado, frágil. O último fio da verdade. Então isso acaba hoje à noite, disse ela. Eles fugiram para a neblina, as chamas refletindo em seus olhos, o peso do que perderam pesando em suas mãos. Quando chegaram ao carro, Logan se virou para ela. Assim que expusermos Cavalo, isso acaba. Emily assentiu lentamente. E se a verdade nos destruir, ele encontrou o olhar dela. Então, pelo menos ela nos libertará. Ela deslizou para dentro do carro ao lado dele, segurando o pendrive. Vamos terminar o que começamos. O motor rugiu ao dar a partida. As luzes da cidade piscavam à frente e, em algum lugar na neblina, uma sombra observava. Cavalo sangrando, sorrindo. Deixe-os vir, ele sussurrou. O sangue sempre encontra seu caminho de volta para casa. Ao amanhecer sobre uma cidade reconstruída das cinzas, Emily e Logan se preparam para sua batalha final. A verdade não é mais um segredo. É uma arma. Em um mundo onde o amor nasceu de uma mentira, ele pode sobreviver ao custo da redenção? A cidade estava silenciosa novamente. Silenciosa demais. Da janela do abrigo, Emily observava o horizonte brilhar sob a primeira luz do amanhecer. A fumaça ainda se enrolava nas docas distantes, os restos do último jogo de Cavalo. Em sua mão, o pendrive brilhava fracamente, frio e pesado como um batimento cardíaco. Dentro dele estava tudo. Os livros contábeis, as contas, os nomes, a prova da podridão de Cavalo, o esqueleto do Império Moretti, tanto seus pecados quanto sua salvação. Atrás dela, o reflexo de Logan se aproximava no vidro. Seu braço ainda estava enfaixado, seus olhos sombreados,
mais firmes. Tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou baixinho. Emily se virou. Você construiu seu império em silêncio. Estou acabando com ele à luz do dia. Ele examinou o rosto dela como sempre fazia quando as palavras não eram suficientes. Eles virão atrás de você. Já vieram. Ele quase sorriu, cansado, orgulhoso. Você não recua mais. Aprendi com o melhor. Ele estendeu a mão, passando os dedos sobre os dela. Essa luta não é sua. Ela balançou a cabeça. Agora é. Você disse uma vez que a confiança leva as pessoas à ruína. A mão dele se apertou. E você está provando que estou errado. Eles ficaram assim por um momento. Duas almas forjadas na fumaça, encontrando algo completo na ruína. A voz de tia quebrou o silêncio. Coletivas de imprensa marcadas. A mídia do Midtown Plaza já está circulando. Logan exalou. Uma vez que você sobe naquele palco, não há mais volta. Emily levantou o drive. Esse é o ponto. Ao meio-dia, a praça estava lotada. Câmeras piscando, microfones apontados, uma parede de vozes zumbindo como estática. Repórteres gritavam perguntas, mãos levantadas como chamas famintas. Quem é Emily Rivera? Logan Moretti é culpado de extorsão? O império está caindo? Logan estava ao lado do palco, cercado por seguranças. Tia monitorava as imagens de uma van próxima. Emily subiu ao pódio. A multidão se acalmou. Ela respirou fundo, os olhos percorrendo o mar de rostos curiosos, críticos, expectantes. Meu nome, ela começou, com voz firme, é Emily Rivera. Pelo menos esse é o nome com o qual cresci, o nome sobre o qual construí minha vida, aquele que pensei ser meu. Ela fez uma pausa, os dedos tocando o pendrive em seu bolso. Mas a verdade é que também sou outra coisa. Um nome enterrado pela ganância. Um segredo guardado por homens que pensavam que o sangue era uma arma. Minha mãe amava um homem que construiu um império e pagou por isso com a vida. Esse homem era o pai de Logan Moretti. Uma onda percorreu a multidão. Choque, descrença, curiosidade transformada em fome. Emily continuou. Cavalo, um homem que lucrou com cada gota desse sangue, tentou usar essa verdade para nos destruir, para provar que o poder não pode ser redimido, que os nomes não mudam. Sua voz se elevou. Ele estava errado. As câmeras brilharam mais intensamente. Ela tirou o pendrive e o ergueu bem alto. Aqui estão todos os nomes, todas as dívidas, todas as contas que Cavalo já tocou, todas as ameaças que ele usou para sufocar esta cidade. Hoje isso vai para o FBI. O nome Moretti não representará mais medo, mais responsabilidade. Aplausos irromperam, hesitantes no início, depois crescendo, transformando-se em uma onda. Logan deu um passo à frente, ficando ao lado dela. Os repórteres gritaram novamente. Senhor Moretti, é verdade? Você está se aposentando? O que acontecerá com o seu império? Ele encarou a multidão com voz calma, baixa, firme. O que acontecerá com ele? Ele será destruído, e das cinzas, algo melhor crescerá. Ele se virou para Emily. Ela é quem vai construir isso. Os olhos dela se arregalaram. Logan, ele sorriu levemente. Passei minha vida carregando um nome que não me pertencia. Você conquistou o seu. Lágrimas ardiam em seus olhos. Nós conquistamos. Por um momento, tudo o mais desapareceu. O barulho, os flashes, o caos, até que restaram apenas eles. O homem que construiu um império a partir da escuridão. A mulher que lhe ensinou a permanecer na luz. A multidão gritou novamente, os flashes ofuscavam, mas Emily só via ele. Logan se inclinou para perto, falando apenas para ela. Você nunca foi minha fraqueza e nunca foi minha prisão. Ela sussurrou de volta. Eles não se beijaram. Ainda não. Isso não era um conto de fadas. Era um renascimento. Eles se viraram juntos, descendo do pódio enquanto agentes se aproximavam para levar as provas e a imprensa se aglomerava enquanto a história mudava. Pela primeira vez, Logan Moretti não escondeu o rosto e Emily Rivera não escondeu o nome. Naquela noite, a cidade respirava de forma diferente, da varanda de sua nova cobertura. Uma com vista para o rio, longe da fumaça. Emily ficou ao lado dele observando as luzes dançarem na água. O caos havia se acalmado. Os arquivos haviam sumido. Cavalo estava sob custódia. Mas a paz, ela percebeu, não era silêncio. Era escolha. Você já pensou no que vem a seguir? Ela perguntou baixinho. Logan deslizou a mão na dela. Toda vez que olho para você, ela sorriu. Isso não é uma resposta. É a única que tenho. Eles caíram em um silêncio confortável. Do tipo que não nasce da ausência, mas da compreensão. Abaixo, a cidade seguia em frente, reconstruindo, reescrevendo, lembrando. Emily se virou para ele. Você acha que eles vão esquecer quem nós éramos? Ele balançou a cabeça.
Não quero que esqueçam, só quero que vejam quem nos tornamos. Ela descansou a cabeça no ombro dele. Emily Moretti. Isso soa estranho. Ele sorriu. Para mim, não. Ela riu baixinho. Não somos casados. Ainda não. Ela prendeu a respiração. Isso é um pedido de casamento. Ele olhou para ela, com olhos calorosos e firmes. É uma promessa. O vento agitou o cabelo dela. As luzes da cidade refletiam nos olhos dele. Pela primeira vez, eles não precisavam fugir. Não precisavam lutar. Eles atravessaram o fogo e saíram ilesos. Dois corações forjados, na verdade. Dois nomes recuperados. Um amor imparável. Emily fechou os olhos, sussurrando ao vento. Nós conseguimos. Logan deu um beijo em sua testa. Nós merecemos. E enquanto o rio levava o reflexo da cidade para a noite, o passado finalmente foi deixado para trás. Algumas histórias não são sobre escapar da escuridão. São sobre aprender a construir luz a partir dela. Se você gosta de histórias como esta, reserve um momento para se inscrever no canal. É assim que saberei que você realmente gostou. Mesmo que esteja assistindo na sua TV, reserve um segundo para se juntar a esta família de fãs que amam histórias emocionantes e sinceras. Seu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais contos como este.